Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Fabrício, professor de língua portuguesa. E hoje na nossa primeira aula nós vamos fazer algumas reflexões aqui acerca da comunicação e do papel do engenheiro. Vamos nessa? Bom, para ser um bom engenheiro, vocês já devem estar pensando aí no que é necessário para que uma pessoa, um profissional, possa ser considerado um bom engenheiro. Muito possivelmente vocês estão pensando aí que é preciso dominar os cálculos, dominar as tecnologias da informação e muito dificilmente alguém parou para pensar aí da importância de se comunicar bem para ser reconhecido como um bom profissional, né? E isso é fato. Para ser um bom profissional na área de engenharia é preciso que vocês saibam muito bem como se comunicar, não só com as pessoas que se colocam hierarquicamente na mesma posição que vocês ou numa posição superior, mas é preciso também que a gente saiba ter um cuidado com a comunicação para que ela possa atingir pessoas também em patamares, digamos, inferiores, né? Então, é preciso que haja uma facilidade do profissional de engenharia em saber se comunicar e atingir os seus propósitos aí de acordo com as variações de público, né, que vocês podem ter. Então, para que nós possamos continuar aqui a nossa reflexão sobre a importância da comunicação, não só oral, mas também escrita, eu trouxe aqui para vocês um esquema da comunicação com alguns elementos que nós temos que ter em mente no processo comunicativo, né? Então, nessa ilustração aqui, nós temos duas pessoas se comunicando e nós temos também os desenhos, algumas setas aqui, indicando, né, o que de fato ocorre, quais são os elementos que compõem esse processo de comunicação. Então, aqui nós temos o emissor, é a pessoa que fala, né? Essa pessoa que fala, fala para alguém, ou seja, para um receptor. Ela utiliza uma mensagem. Essa mensagem ela é baseada em um código, que nós vamos entender como a língua portuguesa, e vai haver um canal. Esse canal pode ser um canal oral, pode ser um canal escrito, né? Isso vai depender dos propósitos. E temos também aqui um terceiro elemento, que é uma terceira pessoa, pode ser também alguma coisa, né? Que vai ser é, o alvo daquilo que é dito, ok? Eu vou encaminhar um texto para vocês com todos os detalhes desses elementos aqui. Ora, pensando no nosso esqueminha aqui da comunicação anterior, hoje nós vamos falar um pouco sobre as formas da gente se comunicar por meio da escrita, né? Então nós vamos pensar aqui na redação. E a redação utilizada pelos profissionais da área da engenharia civil. Vamos ver quais são as características dela, quais são os cuidados que nós devemos ter no momento de escrever alguma coisa. E vamos ver que escrever bem não, não tem atalhos, não tem dicas muito simples, né? Escrever bem é uma arte que se aperfeiçoa por meio de muita prática, e é o que nós vamos fazer ao longo do nosso curso. Quando nós pensamos na redação técnica, na redação que vai ser utilizada pelos profissionais da engenharia, ela apresenta algumas características que se diferem de outros tipos de texto que, porventura, a gente produza no nosso dia a dia, né? Como um bilhete, um e-mail, um comentário numa rede social. A linguagem técnica, ela obedece um certo protocolo. Quer dizer, ela precisa ser uma linguagem simples, ela tem que ser clara também, concisa. A gente não pode ficar com muito lenga-lenga, como a gente diz aqui em Minas. Ela tem que ser precisa, tem que ir direto ao ponto e, preferencialmente, a gente utiliza frases curtas para evitar uma dupla interpretação do nosso receptor. Vocês se lembram lá do nosso esquema da comunicação? Além disso, quando nós estamos produzindo redações
técnicas em uma área específica, inevitavelmente a gente vai usar uma linguagem muito peculiar, uma linguagem específica, que nós chamamos de jargões técnicos. Quando nós formos utilizar esses jargões, a gente precisa ficar atento para quem vai ser o nosso receptor. Será que esse receptor da minha mensagem, ele compreende esses jargões técnicos? Será que meu peão lá da obra, ele entende esse jargão ou é um jargão muito específico e só o meu chefe vai saber do que se trata? Então é importante a gente ficar atento a isso. Então, além disso, é importante a gente também ter no nosso texto impessoalidade, ser muito objetivo, modesto também, né, gente? Não faz mal a ninguém, cortês e também muito claro. A gente não pode ficar ali com muita enrolação no nosso texto. Eu trouxe aqui um memezinho para a gente descontrair, falando em enrolação, né, por meio da linguagem escrita. Aqui o Sebastião Salgados, ele tweetou o seguinte, na verdade ele postou no Insta, né? Você é escritora? E a pessoa responde, sou sim. Então fala, comi um miojo, aproximei meu corpo à mesa para ficar mais perto da tigela fumegante. A noite estava fria, nada cairia melhor do que aquela saborosa massa com ervas e especiarias. Dei a primeira garfada, senti meu corpo ir ao céu com aquele maravilhoso carnaval de sabores em minha boca. Então aqui a gente tem um exemplo claro, né, do que não deve ser feito em uma redação técnica, né? Comi um miojo, né, se transforma em todo esse texto aí com uma série de elementos que são totalmente dispensáveis, né, com o abuso aí de advérbios e adjetivos que não são necessários numa escrita mais específica, numa escrita técnica. Então, quando nós formos escrever textos da área de engenharia civil, textos específicos na área, a gente vai poder, ao invés de usar essa linguagem rebuscada, essa linguagem literária, a gente vai poder utilizar abreviaturas, né? Lembrando que a primeira vez que as abreviaturas aparecerem, elas precisam ser colocadas por inteiro, né? Então você vai citar lá, por exemplo, CREA. A primeira vez que ele aparecer no seu texto, você coloca que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. E depois, para não ficar escrevendo Conselho Regional o tempo todo, você simplesmente bota abreviação. Isso é possível e desejável. A gente também pode contar com ilustrações. Imaginem lá um laudo técnico, né? Ao invés de ficar descrevendo minuciosamente, a gente pode colocar uma fotografia, uma ilustração, né? Para que possa vir e especificar aquilo que está sendo dito no texto, ilustrar, como o próprio nome diz, aquilo que vem no texto. Notas de rodapé também são bem interessantes, né, para trazer informações extras para o leitor do texto técnico. E citações, né, com base em que ou em quem você está fazendo alguns apontamentos no seu texto. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês nessa nossa primeira aula, né, da importância da gente pensar no cuidado com a redação, no cuidado com a língua portuguesa, porque ela influencia vários aspectos do fazer de um profissional da engenharia civil, né? É importante que a gente saiba como utilizá-la para evitar equívocos de comunicação e para que a gente saiba também utilizá-la de acordo com as demandas, que são várias, que vão surgir, né? Então, temos que trabalhar com uma linguagem muito específica, com uma linguagem diferenciada daquela que a gente usa no nosso dia a dia, com uma linguagem formal, e as nossas aulas de língua portuguesa vão ter esse objetivo, né? Primeiro, vocês vão conhecer quais são os tipos de redação técnica que são mais utilizados na área de engenharia civil, e em seguida nós vamos praticar, não só lendo, mas também redigindo textos técnicos bem específicos para utilização na área de vocês, certo?
Eu agradeço a vocês por acompanharem essa aula de hoje e espero ver vocês nas próximas, ok? Muito obrigado e até a próxima.